onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, onde o Espírito
agora eu posso entrar no santo lugar, nas alturas, aonde tu estás. Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou livre, livre pra te adorar. Vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás. Eu sou livre. Aleluia. Sabe, queridos, quando Jesus, Ele morreu em nosso lugar, Ele levou sobre Ele toda a nossa culpa. Ele levou sobre Ele todo o nosso passado, toda a nossa condenação. E quando Ele ressuscitou, nós herdamos a liberdade. Nós herdamos a liberdade em Cristo. Herdamos a liberdade de dizer não ao pecado. Herdamos a liberdade de ser presos a Deus. Que nessa noite, se você está se sentindo condenado, se você está se sentindo culpado, receba o refrigério da liberdade neste lugar e seja livre, livre, livre para adorá-lo. Eu sou livre, livre pra te adorar. Você pode declarar, você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre, livre pra te adorar. O véu do tempo se rasgou. Agora eu posso entrar no santo lugar, nas alturas, aonde tu estás. Você é livre, eu sou livre, eu sou livre livre pra te adorar. eu sou livre, Eu sou livre pra te adorar. O teu sangue me fez livre, quebrou minhas correntes e me fez teu filho. O teu sangue me fez livre, quebrou minhas correntes e me fez teu filho. Eu quero ir mais alto, mais alto, mais alto.
o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Não olhe mais para trás, o seu passado não importa mais. Seja livre. Não olhe mais para trás, o seu passado não importa mais. Seja livre. Somos livres, livres pra te adorar. Somos livres, livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres,
Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreende. Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não. E a gente começou a buscar e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa. E a partir daquela conferência de 99, explodiu um mundo, né, de possibilidades. Um mundo ainda não alcançado, né? Foi ali onde tudo começou, né, onde os nossos primeiros missionários começaram a sair. Surge a oportunidade de irmos à Bolívia. E na nossa cabeça era uma coisa assim, né, muito grande. A gente nunca tinha saído do país. Essa passagem de João 3,16, eu comecei a ver diferente, que Deus amou o Brasil também, mas era parte da verdade. Deus amou o mundo. Também é livre para ofertar e dizimar. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, querido. Mais uma vez, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 3, versículo 9, versículo 10. Estamos no momento de dízimo e oferta. Aleluia! Glória a Deus. Provérbios 3, 9 e 10, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Graças a Deus. Sabe, amados, na Bíblia entendemos que... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Não vai me sufocar. Aleluia! Sabe, amados, há uma maneira para enriquecermos, e uma das maneiras é cumprir princípios, amém? E um dos princípios é honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Honrar a Deus, querido, é algo precioso. Sabe, eu lendo o livro, o nome do livro é A Recompensa da Honra, nos fala sobre uma honra poderosa que Abraão prestou a Deus, e ele deu aquilo que ele mais amava, o seu único filho, para honrar o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual a forma que você pode honrar, mas uma das coisas que você deve honrar é através do seu dízimo e através da sua oferta. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé, nós iremos orar. Eu gostaria que você pegasse agora o seu envelope do dízimo, o seu envelope de oferta, ficasse com ele em suas mãos. As pessoas que estão em casa, você pode estar depositando na conta descrito aí abaixo, ou trazendo nos dias de culto, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, e eu tenho por certo que Deus nos fará enriquecer cada vez mais. Você já é rico, amém? Aleluia. Deus te fez rico, e por isso você pode celebrar, porque Ele já fez de você rico, querido. Quem celebra, quem sabe disso, quem tem a convicção disso, querido, aleluia, pega o seu envelope, ergue para o céu e diz: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me fizeste rico, o dinheiro não me aprisiona, eu sou livre, o Senhor me fez livre, eu sou livre para dizimar, eu sou livre para ofertar, aleluia. Satanás não pode roubar esse privilégio que o Senhor me deu, então por isso eu vou celebrar com alegria, trazendo o meu dízimo, trazendo a minha oferta, aleluia. Venha com alegria, queridos. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus.
Ei, aumenta um pouquinho para mim. Você está me ouvindo? Graças, paz, irmãos. Melhora o retorno também, Jorge. Dá um retornozinho aqui. Ei, beleza. Obrigado a vocês aqui, viu? Eita, agora não é só rei dos teclados, nós temos um Tiago dos teclados também, olha só. Glória a Deus, o negócio está aumentando, gente. Amém, graças, paz, boa noite. Você está bem? Você está em casa, nosso muito boa noite. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que é importante a gente entender sobre a mesa do Senhor, a mesa da nossa casa. Os mistérios da mesa. Não é por acaso que Jesus era carpinteiro, irmãos. A Bíblia fala muito sobre a mesa e a gente precisa crescer. A primeira vez na Bíblia que está escrito, eu queria que a gente fosse abrindo aqui para ficar mais rápido. A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra mesa, Êxodo capítulo 25, verso 23. Do verso 23 ao versículo 30, Deus começa a trazer instruções sobre a mesa. Quando o tabernáculo, quando a instrução é dada a Moisés para fazer o tabernáculo, Deus começa a falar algumas coisas sobre a mesa. E a gente vê aqui, também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, um côvado é mais ou menos a distância do cotovelo até o punho da mão. Dá uns 45 centímetros a 50. E aqui Deus começa a trazer instruções. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado, a altura de 1 côvado e meio, verso 24. E Deus começa a falar sobre as coisas da mesa. Olha só, de ouro puro a cobrirás e lhes farás uma bordadura, uma borda de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás a bordadura de ouro ao redor da moldura. Então Deus vai trazendo instruções. Também lhes fará 4 argolas de ouro, e as porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Essas argolas eram para a mesa ser carregada. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar a mesa. Então, a gente vê aqui instruções de que o homem não deveria nem tocar na mesa. Essas argolas era para passar as varas, para que pudesse carregar, transportar a mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Por meio deles se levará a mesa. Versículo 29, acho que a gente vai ler até o 30. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que lhe hão de oferecer libações de ouro puro os farás. Verso 30. Porás sobre a mesa os pães, é nisso aqui que eu quero chegar, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim. Aí a Bíblia traz uma palavra que é para a gente entender que não é algo só para a antiga aliança, perpetuamente. Então, tem uma revelação, tem algo referente à mesa, que não é só algo da antiga aliança, é algo perpétuo. É para a antiga aliança, é para a nova aliança. Agora eu fico imaginando, na antiga aliança, ver como cuidado e ver como a excelência de Deus, tudo que se fazia para se colocar na casa onde representava a presença do Senhor, era de ouro puro. Você entende como a gente precisa mudar um pouco a mentalidade? Nós estamos querendo trocar as cadeiras, nós trocamos o púlpito, e algumas pessoas, eu não tenho dúvida disso, que algumas pessoas dizem, para que isso? Agora, e se Deus mandasse a gente fazer de ouro? É só fazer você meditar, não no que eu estou dizendo, mas no que a Bíblia diz. A gente vem para a igreja com uma mentalidade tacanha, uma mentalidade miserável, muquirana. E Deus quer nos prosperar. E a gente precisa aprender a começar a conviver com excelência, irmãos.
graças a Deus que a gente vai ver domingo um pouco da história, né, do Verbo da Vida. Nós somos uma igreja missionária, nós somos gratos a um casal de americanos que foram obedientes ao Senhor e cumpriram a missão e vieram para o Brasil, e a única palavra que ele recebeu foi: vá para o Brasil e liberte o meu povo. Não era para libertar o ímpio, era para libertar o próprio povo de Deus. De quê? Religiosidade. E uma das coisas que eu vejo que há uma religiosidade na igreja é acerca dos aparatos, dos utensílios, né, que se tem na igreja. A igreja, no geral, ela foi feita sempre da sobra da casa das pessoas. Os bancos que não serviam mais, um som. Eu lembro, como foi que a gente começou essa igreja? O primeiro som que a gente teve foi Márcia que doou, foi até aquela caixinha preta que a gente tem até hoje, está fazendo até manutenção, né? Márcia comprou uma caixinha preta, um microfone, e a gente começou na garagem com aquilo, foi até um som novo. Para a gente, uma caixinha de som era algo muito top. E quando a gente veio para aqui, eu lembro que a irmã Elvânia doou um som que ela tinha, que para a gente foi maravilhoso. Mas, irmãos, aquele som estava emprestado em Camaçari, na casa de um parente dela, e o cara alugava para fazer todo tipo de bagaceira. Para a gente foi maravilhoso, a irmã deu de coração, foi muito bom. Mas é assim que há uma mentalidade. A gente começou daquele jeito, mas nunca foi a vontade de Deus a gente permanecer. Por isso que a Bíblia diz que, se a gente, Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Se a gente praticar o renovar da mente, Deus tem 3 promessas, para que você experimente qual seja a boa, aquele sonzinho da garagem, o som que Elvânia doou, que era uma coisa boa. Mas, meu irmão, a boa, a agradável. Hoje a gente está talvez numa vontade agradável, mas eu tenho certeza que a gente não está no perfeito ainda. Né? Quando eu vou em alguma casa, de vez em quando eu gosto de entrar só para mostrar ao Senhor que eu estou atento. Eu vou em Salvador e aí eu entro em casa de produtos eletrônicos e instrumentos, e eu fico olhando, e quando eu vou ver as mesas, eu digo: irmão, me mostra aí alguma mesa. Os caras só me mostram mesa eletrônica. Aí eu olho e falo: Senhor, a gente está num negócio muito nada, a gente está na antiga aliança. A gente entra numa loja, não tem mais daquela mesa que a gente tem lá. Aquilo é da antiga aliança, não é possível. Então a gente precisa, irmãos, a gente não pode, a gente é alegre, glória a Deus, mesa, que maravilha que você nos serve. Mas não é a vontade perfeita, a gente se alegra com o que tem. Mas a Bíblia diz para a gente não se conformar. E eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que Deus pensa. Porque eu sei que tem gente aqui que pensa: mas para quê? Mas não é o é o que Deus pensa. E quando a gente vai ver aqui, as coisas que eram usadas numa antiga aliança, era o quê? Até a vara para carregar a mesa, Deus disse: cubra tudo de ouro. Agora entenda, foi um povo que foi tirado da escravidão, irmãos. Talvez hoje a gente olha, mas sabe, a gente não tem muita condição, a gente não tem muito dinheiro, mas hoje a gente é livre, a gente acabou de cantar isso aqui, aquele povo era escravo. Eles estavam num deserto, onde não tinha empresa, não tinha onde trabalhar para buscar o dinheiro, e mesmo assim Deus os enriqueceu. Se Deus disse para cobrir de ouro, é porque eles tinham ouro. Deus nunca vai pedir o que a gente não tem. Então, qual é o segredo da gente prosperar? Quando a Bíblia manda a gente dizimar, e nesse instante foi tirado o dízimo, Deus não diz para a gente dizimar do que não ganha. Mas se você achar R$1 na rua, dizime de R$1. Às vezes a gente fica assim: mas como é que eu vou dizimar 10 centavos? Eu vou dizimar R$1, vou dizimar. Deus nunca falou que a gente deve ser obediente ao que a gente não recebe. A obediência tem a ver com o que passa em nossas mãos. Então, Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando a obediência, a qualidade do que estamos fazendo. Agora, tem um princípio aí: se a gente for fiel no pouco, Ele garante que nos coloca no muito. A questão é que às vezes a gente vacila. Às vezes alguém nos dá uma oferta e a gente fala: para que dizimar? Foi um dinheiro que alguém me deu, para que dizimar? Deus disse: tudo que passar em tuas mãos. Eu tenho aprendido isso, e sabe, eu conheço alguns pastores em alguns lugares que eles não dividem isso, então eles enriquecem, eles prosperam, e a igreja fica na miséria. Mas glória a Deus que o Verbo da Vida tem uma visão de que todo mundo vai crescer junto. Amém? Contar um segredo para você.
Terça-feira a gente estava tendo aqui o culto de oração, aí um jovem, está até ali hoje, ele veio contar um testemunho. Quando ele contou um testemunho, Deus disse, oferte R$100 na vida dele. Eu já cheguei num nível que eu não fico discutindo muita coisa com Deus. Mas a primeira coisa, quando a gente fala assim, como é? És tu, Senhor. Que história é essa? Esse 100 era para amanhã ir no mercado, tinha umas frutas que eu ia comprar, tinha algo aqui. Queridos, ó, eu estava com R$155 na carteira. Então eu tinha uma nota de 100, uma de 50 e uma de 5. Que nota você queria dar? Porque eu não queria dar os 100, era maior. Como você vai ofertar na vida de uma pessoa uma nota e ele vai ficar com mais dinheiro do que o que você está? Isso é o quê? Naturalmente falando. Mas eu falei, amém, Senhor, esperei, Senhor, és tu mesmo. E ele contando o testemunho, eu falando, Deus, eis-me aqui para te servir. Mas só confirma novamente, fala novamente com teu filho, para eu não ir, que não seja da minha vontade, do meu querer apenas, né? Para não ficar apenas na minha vontade, que eu seja mais espiritual. E aí Deus falou, vai rapaz, faz. Eu, tá bom. Aí quando ele acabou, eu fui e ofertei. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu fui ler a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, tinha R$100 dentro da minha Bíblia. Eu falei, Márcia, esse R$100 aqui é seu? Alguém? Não, ninguém sabia que R$100 era aquele. Então a gente tem que parar de achar que Deus quer tirar as coisas da gente para dar para os outros. É Ele mesmo que quer dar o dele. Ele só quer um canal de alguém que obedeça. Amém? E aí, depois o rapaz falou comigo, pastor, eu saí de casa hoje dizendo, Senhor, se eu tivesse R$100, resolvia todos os meus problemas. Olha a oração do irmão. Os 100 não resolvia os meus, mas ele disse que os dele resolvia. Agora, imaginem, quando aquele jovem saiu de casa para a igreja, ele falou aquilo, Deus escutou. Então, é claro que a gente não deve vir para um culto por causa disso. Né? A gente não deve, você que está escutando e é jovem, não caia na tolice de no próximo culto, Senhor, R$100 resolvia o meu problema. Não, para de copiar os outros. Não queira copiar ninguém. Amém? Mas a gente vê o cuidado de Deus com cada pessoa, e tem algo que é precioso. Esses dias eu meditando sobre isso, sobre a mesa, que é precioso, que a mesa é algo espiritual. Preste atenção que na nossa casa, a gente nunca vai convidar alguém para sentar na mesa, para almoçar, tomar um café com a gente, se a gente não gostar daquela pessoa. A gente nunca chama um inimigo, até alguém para pedir perdão, a gente nunca leva para a mesa. A gente pede até perdão na rua, mas quando a gente coloca alguém na mesa, é porque é alguém que a gente considera. Então, o diabo, nesses últimos anos, nessa última fase, o diabo tem destruído as famílias porque elas perderam a noção do que é a mesa. E quando alguém vai almoçar, um faz o prato, senta na frente da televisão, vai assistir Globo Esporte, vai assistir o jogo, vai assistir tal coisa. O outro pega, faz o prato e vai para frente do computador e come teclando. E as pessoas perderam a referência do que é a mesa. Mesa é um lugar onde todos têm a mesma importância, todos são iguais, e onde a gente senta na mesma altura, então a gente acaba olhando nos olhos. Mesa é algo de Deus, é um projeto de Deus. Mas o diabo começou a trazer para as famílias que mesa não é importante. E as pessoas começaram a comer, cada um numa hora. E quando alguém chega, o outro já está terminando. Então, a gente perdeu isso, mas é algo bíblico, é algo de Deus. E que se a gente cumprir esse princípio, é um momento, mesa é um lugar de instrução. Mesa é um lugar de descontração. Mesa é um lugar de intimidade. Mesa, a Bíblia fala, Jesus, ele estabeleceu uma mesa onde a gente faz a ceia, e ele disse que é nessa mesa que a gente é alimentado e vem uma força para a gente suportar cada mês. Todos os problemas que vêm durante um dia por causa do alimento que é dado à mesa. Então, a mesa da ceia é uma mesa que fala coisas importantes para nós, transmite coisas importantes. Jesus, no dia que ele ceou com os discípulos, ele participou daquilo e ele disse, eu não vou fazer isso de novo, até que
eu faça novamente com vocês no reino do meu Pai. Então, Jesus, há uma mesa que está sendo preparada para quando a gente chegar no céu, nós vamos participar de um banquete. Eu não entendo que tamanho de mesa é essa. A gente não precisa entender. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que nós vamos sentar com ele na mesa. Amém? Aí a gente vê várias coisas aqui, ó. Eu não vou abrir todas, eu vou pedir só para Otávio abrir algumas coisas ali. Mateus, não precisa você abrir, Mateus 8:11. A Bíblia, Jesus disse aqui que nós vamos sentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Agora imagine, a gente chegando no céu e Jesus nos convidando para participar de um banquete, e você senta na mesa, eu quero te apresentar, esse aqui é Abraão. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, a Bíblia é repleta de ensino na mesa. E é por isso, a gente vem, para a igreja e entra nesse reino cheio de defeito. A gente não sabe, às vezes, nem se comportar na mesa. Quando a gente vê um filme, alguma coisa de uma mesa chique, que o povo bota 3 garfos, 3 facas, a gente fica olhando, meu Deus, começa com o quê? Eu mesmo não sei. Eu lembro uma vez, quando eu fui em Dubai, e eu almocei num dos maiores restaurantes e mais caros do mundo. No maior prédio do mundo, o Burj Khalifa. Almocei naquele lugar, na época o almoço era $360. Faz uma continha aí. Eles gastam 5 quilos de ouro só nas sobremesas, por ano. Aí eu sentei naquele lugar. Irmão, a mentalidade de pobreza, quando aquele povo me falou, veio um maître, um português, e ele começou a contar essas coisas. Nós temos ali cozinha italiana, cozinha japonesa, vocês podem se servir aonde vocês quiserem. Vocês estão aqui e está tudo pago. All inclusive. All inclusive que significa, você paga um preço e o que você entra está pago, bebida, comida, tudo. Então, você pode comer comida japonesa, comida tailandesa, comida isso, comida árabe, e eu fiquei olhando, falei, vou experimentar de tudo. Agora, quando veio a sobremesa, ele me falou, nós gastamos aqui 5 quilos de ouro por ano em sobremesa. A primeira coisa que me veio na cabeça foi raspar o ouro para trazer. Eu falei, eu não vou comer esse negócio. Então, a gente tem uma mentalidade a gente precisa mudar, por isso que Deus quer mudar a nossa mente. Deus precisa mudar a nossa mentalidade. E a gente precisa começar a se educar para se comportar na mesa. Tem gente que chega na mesa e joga uma garfada de comida e farofa começa a sair pelo canto da boca. Imagina a gente sentado com Jesus, irmãos. E joga uma garfada na boca, Jesus, e farofa cai. Não, a gente vai sentar com Isaac, com Abraão, com Davi, com Paulo. A gente vai ter que aprender. O Espírito Santo vai nos ensinar. Jesus, tem pimenta e farinha aí, que eu não como sem pimenta e farinha. Não, isso é falta de educação. A Bíblia diz que quando a gente entrar numa casa, a gente deve comer do que nos oferece, sem reclamar. Então, é bom que a Bíblia ensina de tudo. Alguns de nós, eu lembro, eu vou falar aqui que a gente conhecida, não liga mesmo. Um dia eu recebi um jovem aqui da nossa igreja, foi lá em casa, quando a gente colocou lá um ensopado na mesa, ele disse, pastor, deixa eu lhe contar uma coisa, eu não como carne com osso. Eu pensei, qual é o boi que não tem osso? Eu não conheço um animal que não tenha osso. Agora, novidade, eu também não como osso não, eu só como a carne. O osso às vezes eu até roo, mas eu deixo lá. Então, a gente precisa dessas instruções do pastor, da igreja, do Espírito, para que a gente possa sentar em lugares, porque, irmãos, o Senhor Jesus nos fez uma promessa que nós vamos sentar à mesa com príncipes. Então, a gente tem que começar a entender do que é a mesa, do que é sentar num banquete. Por isso que Paulo falou, quando vocês forem ceiar, comam em casa. Aqui é um segredo para nós. Quando a gente vai no aniversário de alguém, coma alguma coisa em casa. Para não chegar lá, eita que fome, e passa, já vai servir o bolo, corta o bolo que hora? Não,
come alguma coisa, faz um lanchinho em casa discreto, pronto, já chega lá, não tá com fome. O que vão lhe oferecer, a gente vai comer educadamente. Então, a igreja é lugar de receber essas instruções, de coisas que tem à mesa. Aí olha só, Mateus mesmo, capítulo 15, versículo 27. Uma mulher que estava precisando de um milagre, ela não era dos filhos de Israel, ela não tinha direito à promessa, ela não era filho, mas quando ela falou uma palavra, mexeu com Jesus. Olha que palavra ela falou. Jesus disse... Ela, contudo, replicou, quando Jesus falou, não é lícito tirar do pão dos filhos e dar aos cachorros. Jesus estava falando, você não é de Israel, você não tem direito a participar do pão. Aí ela disse, ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando ela falou isso, Jesus falou, ela entende de mesa. Ela sabe o que é participar da mesa. E aí Jesus falou, mulher, grande é a sua fé. Então, tem palavras-chave que quando a gente fala, parece que mexe com o mestre. Quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de fé, é por isso que a gente tem que ter todo cuidado com o que a gente está falando. A irmã está em Pujuca não presta. Meu irmão, não vai prestar nunca para você. Aqui não tem emprego, as empresas aqui não dão oportunidade, nunca vai ter para você. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando, porque a vida e a morte estão no poder da língua de cada pessoa. Aquela mulher, ela recebeu uma palavra dura. Eu não sei se fosse você ou se fosse eu, e a gente pedisse algo a Jesus, e Jesus falasse, não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Talvez a gente murchasse o rabo e fosse embora. Ainda saía dali, rapaz, eu ouvia falar que esse cara era o amor, mas meu Deus, que brutalidade, que homem grosso, viu? Esse tal de Jesus é grosso. Mas aquela mulher, ela não se magoou. Nós estamos vivendo numa fase, meu irmão, que o que está faltando para essa geração é maturidade nas emoções. Não adianta pagar curso, graduação, pós-graduação, extra-graduação, graduação no céu, nas estrelas e nos planetas, se não tem maturidade para enfrentar problema. Então, o povo está precisando de maturidade nas emoções, de ouvir coisas e não ficar magoadinho. Aquela mulher foi chamada de cachorra, mas não se magoou. Ela disse, tudo bem, Senhor. Mas olha só, eu não estou pedindo para sentar na mesa com o Senhor, mas se cair umas migalhazinhas do que você está dando a esse povo, já me satisfaz. Eu já estou bem, já me atende. As migalhas que caem, porque eu estou vendo o que você está dando a eles, e ela estava, nas entrelinhas, ela estava falando isso. Você está dando banquete e eles não estão aproveitando, considerando. Mas se cair uma migalhinha da tua mesa, eu já estou bem. Então, quando ela fala isso, meu irmão, Jesus fala, já não chama de cachorra. A mulher foi promovida de cachorra a mulher. Mulher! Jesus estava falando, não tem como eu não atender a alguém que sabe o que fala. Alguém que diz as palavras certas na hora certa. Então, a gente vê que tem palavras que são chaves. Aqui, muitos de nós estão precisando voltar a participar da mesa com a família. Meu irmão, quando Deus disse, colocou o homem na terra e disse, domine, governe, é para a gente primeiro aprender a dominar a gente mesmo. E para a gente poder ajudar a nossa família a viver, a participar do banquete do Senhor. Mas vai começar na mesa natural. Deus sempre vai usar coisas naturais para poder tocar em coisas espirituais. Então, a gente precisa voltar a almoçar juntos, a sentar, a esperar o outro comer. Tem gente que come mais devagar, e a gente espera. Se come devagar demais também, procura um equilíbrio, dá uma equilibrada. Eu lembro quando a gente vai almoçar com o Vado, enquanto a gente dá 8 garfadas, Vado dá 1 e fica com aquele negócio remoendo. Então,
Mas a gente precisa, que maravilha é quando eu sento aqui com os pastores, com os líderes aqui da igreja, e a gente senta na mesa para comer só, não é para instrução, para falar de trabalho, falar de igreja, só para a gente sentar e almoçar. Que maravilha é, a gente cria intimidade, comunhão, a gente começa a se conhecer mais. Isso é de Deus. Não é à toa que Jesus treinou os discípulos, mas tinha uma base à mesa. Ele chegava em casa, sentava à mesa. Os discípulos estavam pescando, Jesus assando pão, assando peixe. Filhos, tem aí o que comer? Quando eles chegavam, tinha o quê? Podia até não ter uma mesa ali, física, mas existia uma mesa preparada, pão, peixe preparado para uma refeição. A consideração, a gente não vê Jesus já comendo pão, fala, ei, vem logo, senão acaba. Como às vezes a gente faz. A consideração de sentar à mesa, esperar todos sentarem, sem começar a se servir, parecendo que a comida vai fugir. E parar e dizer, Pai, graças te damos por esse alimento. Eu já sentei com pessoas na mesa que a gente disse, Pai, graças te dou, obrigado porque é o Senhor que colocou esse pão na nossa mesa. Nós reconhecemos isso. Aí oramos, tal. Quando começa a comer, fala, poxa, a comida está sem sal, né? A gente agradeceu a Deus. E quantos maridos ou mulheres fazem isso? Isso é o que? Desonra. A Bíblia diz para a gente não reclamar, para quando a gente sentar, do que nos oferecerem, comer. Irmão, a única coisa que eu não gosto de comer, só tem uma coisa que eu conheço, de que se come, né? É jiló. Mas se eu chegar na casa de uma pessoa e me der jiló, eu como rindo. Porque graças a Deus, Deus me treinou bem, quando eu ainda nem era crente. Eu lembro de uma vez, envolvido em música, viajou eu e um colega meu, com um violão, e a gente foi morar numa cidade, perto de Juazeiro, e ali a gente ficou num lugar, quando a gente chegou, eu viajei com 30 reais no bolso, a passagem foi 27, então eu só cheguei lá com 3 reais, comprei 2 quilos na época de arroz, e a gente procurando barzinho para tocar, e arrumou uma tocada logo, mas era dali a 15 dias, aí depois arrumou outra, mas a primeira, mais perto, era 15 dias, então eu passei 15 dias, todo dia quando dava 11h30, ele falava, eu tenho que ir ali resolver um negócio, e ele saía na casa de alguém, comia e voltava, mas eu ficava em casa, então eu passei 15 dias comendo só arroz, não passei fome não, irmão, mas só tinha arroz, e o único tempero que tinha era sal. Então, quando hoje eu olho para uma comida que eu falo, está mal assada, está assada demais, está não sei o que, eu lembra do arroz? 15 dias de arroz? Aí eu falo, eu lembro, Senhor. Teve outra vez numa fazenda, meu pai comprou uma fazenda, a primeira fazenda que ele comprou aqui em Pojuca, a gente morava em Salvador, e a gente veio para aqui, e ele me deixou com algumas compras, eu e um amigo meu, mas ele foi embora, e no dia seguinte, 3 cachorras da fazenda vizinha, de um vizinho, chegou lá e comeu tudo que a gente tinha, até meio quilo de sabão que tinha na despensa, a cachorra comeu. No dia seguinte, uma delas, uma fila, morreu, porque ela comeu meio quilo de sabão, então a gente ficou sem nada para comer, mas era uma época junina, então tinha um milharal. Eu passei 8 dias comendo só milho. Milho é uma maravilha, irmão, mas quando você come de manhã, de tarde, de noite, não tem outra coisa. Tinha dia que eu jogava os caroços fora e comia o capuco do milho verde. Quando a gente ia no banheiro, já saía um mingau. Mas o que é que acontece? Aquilo ali me treinou a hoje olhar para a comida e Deus fala, lembra do arroz, lembra do milho. 8 dias comendo só milho. Não teve nenhum outro alimento. 15 dias comendo só arroz. Me treinou para o ministério, para entrar na casa das pessoas. Pô, pode me oferecer comida salgada, sem sal, queimada, crua, do jeito que ofereço. Eu falo, graças a Deus. Porque a gente precisa entender que talvez o que a gente não está gostando é o melhor que aquela pessoa pode oferecer. Já pensou se o profeta chegasse na casa da viúva e falar, mulher, você não sabe nem fazer um bolo? Aquela mulher deu o último bocadinho de farinha que ela tinha em casa, e ela fez um bolo para o profeta. Ela estava dando o melhor, e Deus sempre vai honrar quando as pessoas fazem as coisas para nós. Então a gente precisa receber com alegria. Então a mesa é esse lugar que a gente pode sentar e murmurar do que Deus está nos dando, ou pode sentar e agradecer. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de crescimento espiritual.
Deus trabalha com esses momentos. A mesa é um lugar em que pais devem instruir os seus filhos. Mesa é lugar de instrução. Jesus, ele fez isso por várias vezes. Olha outra situação na mesa, Mateus 27, 7. A mulher que chega e adora o Senhor, eu sei que você conhece esse texto, por isso eu não vou me deter nele, mas lembra daquela mulher do vaso de alabastro que quebra e unge Jesus? Olha onde Jesus estava. Achou? Mateus 26, 7. Não feche não, que a gente vai abrir ainda mais uns 2 ou 3 textos. Ajuda Otávio, Senhor. Fazer tá não resolve nada. Eu tocou uma vez e deixa a mesa abrir. Amém? Chegou ou não vai chegar? Você achou aí, Mateus? 26, verso 7. Mateus 26, 7 diz assim: aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, vê que aquela mulher era uma mulher que estava participando do banquete do Senhor. O próprio Jesus estava à mesa. Então, muita coisa, muito milagre, muito da unção de Deus vai ser derramado em nossas vidas quando a gente está à mesa. A gente tem a consciência hoje, e a religião nos ensina isso, que a gente só é ungido na igreja. E a religião até diz o quê? Que a gente só deve cear na igreja. Mas onde foi que Jesus preparou a ceia? Mandou os discípulos preparar a ceia? Na casa de um amigo. Existia um salão grande, por isso ele chamou o nome cenáculo, mas era um salão na casa de uma pessoa. E ele disse: vai lá, prepare a mesa, prepare a ceia. Então, muita coisa, muita instrução de Deus ele vai nos dar quando a gente está à mesa. Instrução aos filhos, instrução para a mulher, instrução para o marido. Muito de Deus é dado, ideias, ministrações. Irmãos, se a gente estiver ligado com o Senhor, uma única ideia pode mudar a nossa vida. Uma ideia de Deus destrava todo o nosso destino. E eu até anotei uma frase aqui, que eu vi essa semana: não confunda o momento com o seu destino. Não é porque a igreja ou o mundo está passando um momento ruim que o nosso destino será alterado. Deus tem um destino para a gente chegar. Mas Ele não vai trabalhar com o momento. A gente passa por momentos bons, momentos ruins. A Bíblia diz que chega um dia mau. O dia mau pode chegar. A Bíblia diz que coisas ruins podem acontecer e o choro deve durar apenas uma noite. Então, não confunda. Tem gente que está indo muito bem, aí em um momento, em uma fase, ela quer desistir de tudo. Por causa de um momento, porque aconteceu algo ruim. O que é isso? Pessoas emocionalmente crianças. Não são adultas nas emoções. E a gente precisa ser adulto nas emoções. Para quando chegar um momento ruim, a gente tenha certeza, há um destino. Não é um momento, não é o momento que me define, é o destino e a palavra de Deus. Tem um destino. Paulo tinha isso, essa convicção. Ele diz: ó, eu não estou correndo em vão, eu estou correndo uma carreira. Existe um alvo e eu vou chegar lá. Há uma coroa. Eu não julgo já ter chegado, mas eu vou chegar. Há uma coroa me aguardando. Paulo tinha o quê? E ele falava isso quando? Quando estava preso, irmãos. Chicoteado, surrado. Paulo, preso à meia-noite, ele e Silas fizeram o quê? Silas, esse momento não pode definir o que a gente foi criado para fazer. Esse momento não é o nosso destino. E o que é que eles começaram a fazer? Louvar e adorar. Eu não sei o que é que eles cantaram, irmãos. Mas imagine um homem meia-noite num lugar que não tinha energia. Eu já morei na roça, 7 horas da noite, já estava dormindo. Meia-noite, aqueles homens, ó, a convicção não é o momento que diz quem a gente é. E louvores, e adoração, meu irmão, Deus não aguentou. Deus veio na prisão, a Bíblia diz que estremeceu, houve um terremoto, e o próprio Deus tirou aqueles homens de lá.
Você entende o que é que a reação a momentos pode fazer? Atrai a presença de Deus. Mas uma igreja que é menina, que é cheia de mimimi, os momentos chegam, ela fica, não vou mais não. Pastor, não veio para a igreja, irmão, terça-feira, porque deu uma febrezinha lá, na hora que eu ia sair. Irmão, é mesmo, um momento define a adoração. Um momento define o meu relacionamento com Deus. Tem algumas pessoas que talvez até estejam nos vendo pela internet, que se dependesse delas, a igreja tinha fechado. No momento de pandemia, a gente, vamos fechar, irmão, 3 meses, ou 4, ou 6. Mas eu posso te dizer, não é o momento da pandemia que define quem Deus é. Os céus não estão em crise. Esse é um momento em que a peneira de Jeová está cessando. E Deus está vendo quem tem pirão, meu irmão, para suportar momentos ruins. Que parece que a igreja estava vivendo, quando lê isso, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. Parece que a gente estava vendo um romance. Não, será que isso aconteceu mesmo? Deus deve ter colocado aqui só para a história ficar mais engraçada. Não, irmãos. Paulo foi um homem que chegou na sua velhice, quando quiseram atacar ele disse, me respeitem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele mostrava os açoites. Tá vendo isso aqui? Foi quando a cobra me picou, na ilha de Malta. Tá vendo isso aqui? Foi as 44 chibatadas. Tá vendo a marca dos meus pés? Foi quando eu e Silas ficamos presos no cárcere. Ele dizia, eu trago no meu corpo as marcas de... Ele dizia, tudo isso foi por amor a ele. Agora, hoje, tem Covid. Não vou na igreja não, pastor. Vai lá que eu pegue, né? Esse povo mimimizado, não tem como Deus confiar grandes coisas. Eles vão participar do banquete, vão sentar à mesa, tudo certo, Deus vai salvar, tá tudo beleza. Mas, meu irmão, com relação a grandes galardões, a grandes presentes, não é esse povo. Não é esse povo que vai participar. Não é esse povo que vai ser galardoado com grandes coisas. Qualquer coisa mexe com as emoções. Eu não suporto. Eu lembro, eu conheci uma irmã no passado, e tudo que qualquer coisinha ela dizia, pastor, eu estou por aqui. Tem gente que está por aqui. A gente deve estar por aqui, da unção. O cálice deve estar transbordando da presença de Deus. Não por aqui nas emoções. Se o diabo sabe, meu irmão, que a gente está por aqui, ele vai botar mais umas gotinhas para a gente cair. Então a gente tem que entender o que é participar da mesa de Deus. Amém? Olha só, Lucas 22:30. Vamos ver se Otávio acha aí. Agora. Deixa eu atender aqui que eu acho que Jesus está me ligando. Sai para lá, Satanás. Que cão miserável. Você ora para ligar para ninguém? Mas mostra o quê? Uma debilidade em mim. Começou o culto, era para eu ter colocado o celular no avião. Às vezes a gente está querendo acusar o diabo de algumas coisas que a gente que está errando. Amém? Lucas 22:30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, nós temos uma promessa. No céu nós vamos sentar à mesa do Senhor e nós vamos sentar em tronos para julgar as tribos de Israel. Então, a gente quando começa a estudar sobre a mesa, a gente vê tanta coisa preciosa, tanta coisa grande. Olha João 2,15. Quando Jesus entra no templo e ele vê cambista, ele vê salteadores, até aí tudo bem. Mas quando esse povo está fazendo isso, meu irmão, usando mesa, ele fica irado. E ele diz, esse lugar aqui é casa de oração. O que vocês estão fazendo? Olha só, achou? Está devagar demais esse negócio. Tendo feito isso ali é um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas.
Uma coisa que eu vejo, meu irmão, que Deus está olhando para mim e para você, como nós estamos nos comportando à mesa. Mesa não é lugar de maltratar a esposa. Mesa não é lugar de dizer que a comida está ruim. Não gostou? Faça você no outro dia uma melhor. Mesa é um lugar onde Deus quer adoração. Porque imagine, se primeiro a gente diz, Pai, graças-te, toda vez que Jesus agradecia a Deus pelo que tinha nas mãos como alimento, milagres poderosos aconteciam. A questão é que a gente acaba de orar e agradecer e a gente anula tudo pela murmuração que a gente faz ao comer. Se a gente soubesse se comportar à mesa, considerando filhos honrando pais, pais honrando os filhos, cada um tratando o outro com igualdade, sentando e valorizando aquilo. Quem é que sabe quem plantou aquele feijão que a gente está comendo? O trabalho que deu para Deus para fazer chegar aquilo na nossa mesa. Eu nunca plantei um pé de feijão na vida, irmãos. E eu amo feijão. A maioria aqui nunca fez farinha, nunca criou uma galinha, nunca criou um boi. Mas todo dia você come ovos, come carne, come peixe. Então, Deus quer que pelo menos a gente reconheça, Pai, graças te dou, porque eu nunca plantei, nunca cuidei, nunca cultivei, mas chegou a minha mesa. Agora, quando alguém, eu não tenho dúvida que até hoje Deus multiplica essas coisas, porque eu passo por aí, eu não vejo tanto pé de feijão, tanto pé de arroz, como é que não falta? A gente vai no mercado, as montanhas de comida, de onde vem tudo isso? Eu acredito que é o sobrenatural de Deus multiplicando as coisas, irmãos. Agora, como a gente não sentar à mesa e não reconhecer? Porque imagine, vamos pensar na nossa realidade. Pujuca planta arroz, faz macarrão. O que a gente deveria comer? O que a gente tinha direito? Só o que era produzido aqui. O que Pojuca produzisse era o que os pojucanos tinham direito de comer. Mas imagine, eu não sei como acontece, mas Deus cria uma forma de fazer chegar à nossa mesa peixe que foi pescado no mar, que a gente nunca pescou, que a gente nunca alimentou. A gente vai ali na feira, vende caranguejo. Pojuca não tem mangue. E a gente tem caranguejo na feira. A gente encontra camarão. Tudo que a gente quiser está. Será que a gente não pode levar uma vida de mais gratidão à mesa? Então, vida e morte está no poder da minha e da sua boca. A gente precisa valorizar essas coisas. Amém? Hebreus 9:2, Otávio, abre aí. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo. Então, olha só, a Bíblia está falando que aonde esses utensílios estavam, aquele lugar se chamava santo lugar. Amém? Tudo certo até aí? Você entende que quando nós sentamos à mesa, a vontade de Deus é que aquele lugar seja um santo lugar? Na casa daqueles que conhecem esse princípio, vai se tornar um santo lugar. Mas a vida e a morte está no poder da língua, da boca. Tem gente que pode, em vez de considerar aquilo e fazer com que aquele lugar seja um santo lugar, tem gente que por falta de maturidade começa a provocar uns aos outros. E começa a puxar na mesa algumas conversas que vai dar em briga. Então, a vontade de Deus é que seja um santo lugar. Mas se a gente não tiver cuidado, a mulher pode falar, sim, e aquele negócio que eu falei com você já pagou? E começa a falar de conta, falar de coisa. E aí a conversa transforma o ambiente. Você já percebeu que
Tem algumas pessoas que quando ela pega um microfone, pega um instrumento, independente do que seja, tem algumas pessoas que na habilidade daquilo que Deus deu a elas, o que elas fazem, quando elas começam a se mover, o ambiente se transforma. É porque aquela pessoa, ela aprendeu, ela criou uma intimidade com o Senhor, e quando ela se move, Davi era assim. Quando Davi, na antiga aliança, Davi não era filho de Deus como eu e você somos, mas quando Davi se movia com a sua harpa, a Bíblia diz que os demônios de Saul não suportavam estar no lugar. Então, um lugar que era um lugar de tormento, porque, imagine, Saul devia ficar na sua tenda, no seu palácio, dizendo, e aquele miserável do Davi? Ele está ficando mais famoso do que eu tenho que matar esse desgraçado. Como é que pode? Isso e aquilo. E Saul devia ficar o quê? Só murmurando. Então, a murmuração, a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. A murmuração de Saul atraía demônios que atormentavam a ele mesmo. E quando ele estava atormentado, ele ainda dizia, Deus, eu sou rei, por que esses demônios vêm me atormentar? Por que eu estou sendo atormentado? Por que está acontecendo tanto problema? Assim como alguns de nós falam com o Senhor. Eu estou na igreja, eu vou aos cultos. Por quê? Por quê? Por quê? Eu lembro que durante esse período que houve aí, no início da pandemia, muitas pessoas aqui na igreja começaram a adoecer. E lá em casa, eu e Márcia, nós adoecemos. E a gente não foi nem médico para saber o que era, eu não sei o que era. Mas eu sei que a gente adoeceu. E, irmãos, eu comecei a me irar, não com Deus, mas com a situação. E eu comecei a falar, eu vou entender o que é isso. E eu comecei a buscar ao Senhor com humildade, dizendo, Deus, eu sei que a culpa não é sua, mas eu preciso entender, porque eu prego a tua palavra, eu tenho sido fiel em tudo aquilo que o Senhor me pede, e por que eu fiquei doente? E sabia que quando a gente conversa com Deus, Ele responde, né? A questão é que às vezes a gente conversa com Ele e a gente só quer ouvir algumas coisas, ou só quer falar, ou a gente já conversa querendo uma resposta. E aí veio no meu espírito uma única palavra. Deus é certeiro, irmãos. Aí Deus disse assim, dízimo. O quê? Eu sou fiel, eu sou dizimista fiel. Dízimo? Não entendi. Aí não, nessa área aí não. E aí eu comecei, eu já criei um nível de maturidade que eu não discuto com Deus. Eu sei que Ele está certo e eu errado sempre. Então eu fiquei, como é? Mas eu não estava falando com ele, estava falando comigo mesmo. Dízimo. E eu comecei a fazer contas, a meditar, a pensar em alguma coisa. E aí cheguei à causa do problema. Existia um valor que estava chegando na minha conta, que Márcia que administrava, e que eu não tinha acesso a ele, porque ele era para pagar algumas coisas. Então o valor chegava na minha conta e Márcia imediatamente fazia os pagamentos, porque aquele valor era para pagar água, luz, telefone. Existia até um valor que chegava na minha conta, que era para um combustível da semana. Então esse valor chegava e eu achava o quê? Esse valor é o valor do combustível. Mas a Bíblia não diz que valor do combustível. A Bíblia diz, tudo que chegar nas tuas mãos, devolve ao Senhor a 10ª parte. Então, mesmo sem querer, ou sem ser de propósito, eu estava sendo infiel a Deus em uma área. E o que é que Malaquias 3 diz? Do versículo 8 ao 10. Vou pedir até para Otávio botar aí. A Bíblia começa a dizer, roubará o homem a Deus? Deus faz uma pergunta, mas Ele mesmo responde, todavia vós me... E ainda dizem que, Senhor? Eu? Quem? Eu não. Roubará o homem a Deus? A gente sempre faz isso. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Aí ele fala, nos dízimos, cabeção, e nas ofertas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós, a toda a nação, ou a nação toda. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora Deus faz uma coisa que Ele não diz em lugar nenhum mais na Bíblia. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Continue. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só, a gente sabe que isso aí é um texto da antiga aliança, e na nova aliança, tanto Deus repreende, como nós também temos autoridade de repreender. Mas a Bíblia diz que quando a gente se torna infiel a Deus, abre-se uma legalidade do diabo nos tocar. Um amém já é bom demais. Se uma pessoa entender isso, já valeu a pena. Mas você entende como até doença, às vezes, é por causa de uma infidelidade a Deus? Porque não é Deus que bota doença na gente, irmãos. João 10,10 disse, há um ladrão, ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então dengue, covid, isso nunca foi ideia de Deus. Isso é uma miséria que está passando sobre a terra. Por quê? Porque não é Deus que está governando a terra, é o homem. Quando Deus colocou o homem na terra, Deus disse, domine, governe. Se Deus estivesse governando a terra, ele era um péssimo governante. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus vai governar. Ele vai estabelecer o milênio em que Cristo vai ser o governante. Agora, hoje, o que é que Deus está fazendo? Deus está governando a vida daqueles que querem. Agora, querer não é dizer, eu quero, Senhor, a gente canta, eu quero. Não, é, se quiser ir, obedecer, você come prova do melhor da terra. Então, a prova de que eu quero é quando eu obedeço. Então, eu estou aqui dividindo com vocês coisas, pecados, erros, todos nós somos imperfeitos ainda, mas o Espírito Santo está em nós para nos aperfeiçoar. E que maravilha quando a gente aprende com o erro dos outros, e a gente não precisa passar pelo erro, mas a gente aprende com erros dos outros. E meu irmão, na hora que eu resolvi o problema, no mesmo instante, eu melhorei. Então, alguém pode dizer, foi coincidência? Não venha me convencer de que não foi algo espiritual. Toda enfermidade para mim é espiritual. Toda enfermidade para mim é espiritual. É uma ação espiritual, uma ação de demônios, é uma ação de espíritos malignos, tentando tirar aquilo que Deus já nos deu, o quê? Saúde, cura, vida abundante. Então, a igreja é o lugar da gente receber essas coisas, mas a gente pode ouvir a palavra. Jesus disse assim, ó, que o semeador sai a semear. Agora, a culpa não é do semeador, a culpa não é da semente. Se a palavra de Deus não está funcionando na nossa vida, a culpa é da terra. Quem é a terra? Eu e você. A gente pode ser uma boa terra, pode ser uma terra que é caminho de passagem, porque o povo pisoteia, não nasce nada. A gente pode ser uma terra que não tem muita terra, porque é em meio a pedregulho. A gente pode ser uma terra que está suja, cheia de espinho, e o espinho abafa a semente. A terra não tem nada a ver com Deus, a terra somos nós. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Ele nos fez da terra, do pó, do barro. E está aí até uma resposta. Um dia desse estava vendo uma entrevista de um homem muito sábio na televisão, e o cara fez uma pergunta para ele. Deus faz acepção de pessoas? O irmão disse não. Ele fez, então por que uns nascem branco, os outros nascem preto, alguns são amarelos? Por que existe essa diferença de cores? Você gostaria de saber por quê? 4 pessoas querem, quando acabar o culto eu vou me reunir com esses 4. Aí, olha a resposta do rapaz, do pastor. Ele disse, está na Bíblia, tudo está na Bíblia. E o apresentador disse, como é? Me prove. Deus fez o homem do barro. Você encontra barro preto, barro cinza, barro amarelo, barro branco. Então, todas as cores que o barro pode ser, Deus pode fazer pessoas de cada cor daquela. Por que é bom a gente saber isso? Porque as pessoas que são cor preta, nunca diga negro, porque negro vem de coisa maligna. Lembre, a magia é o quê?
negra, não é magia preta. Preta é uma cor, negra é uma influência espiritual. Então tem gente que vê, não, os negros, não sei o que, não, é preto, meu irmão. Que a cor é preta, não existe cor negra. Amém? Mas o que acontece? Por que as pessoas são pretas? Porque barro pode ser preto. Porque alguns são cinzentos, amarelo. Deus podia fazer gente azul se Ele quisesse. E o diabo fica mostrando aí esses avatares, esses negócios no cinema, né? Tudo isso é porque pode acontecer. Se Deus quiser, Deus faz. Aí o povo vê os avatares no cinema e fala, uau, que tecnologia. É porque Deus pode. E Deus está querendo nos ensinar, Deus está querendo trazer conhecimento mais e mais para a igreja. Agora, a gente pode ser alguém que senta para escutar um banquete do Senhor com fome. Eu não sei se você já sentou à mesa, já aconteceu de eu ter almoçado num lugar. Eu lembro quando eu ia para a casa da família de meu pai, lá em Guaí. Então, às vezes, eu passava na casa de uma tia e ela dizia, está na hora de almoçar, a mesa está pronta, vamos almoçar. A gente chegava e almoçava. Aí, quando ia visitar a outra tia, aí ela falava, não vai ser daqui sem comer, não, vai comer. E a gente sentava na mesa, mas, irmãos, não é algo bom a gente sentar numa mesa quando a gente acabou de comer. Por mais que a pessoa queira nos dar alimento, nos dar comida, se a gente não está com fome, não é legal, não desce bom. E eu percebo que muitos de nós vêm para a igreja com essa resposta para o Senhor, de que parece que a gente está com a barriga cheia. E a palavra de Deus diz que é impossível colocar vinho novo em odre velho. Se a gente não derramar, jogar o velho fora, o novo nunca vai chegar. E parece que algumas pessoas recebem a palavra de Deus com aquele ar de, poxa, legal, né? Que bom. Muito bem. Deus disse, não foi? Está escrito, que massa. Sabe, estar sentado à mesa nunca foi um sinal de sucesso. Porque Judas sentou à mesa 3 anos e meio com ele. E no dia que ele estava trazendo as maiores instruções na ceia, Judas estava ali, sentado à mesa. E ele cuidava, ele tinha um cargo importante entre os 12, ele era o tesoureiro, cuidava do dinheiro. Então, Jesus não ia entregar o cuidado do dinheiro do ministério dele a alguém que ele não confiasse, a alguém que não fosse maduro. Então, a gente precisa ter cuidado para não estar tendo acesso a coisas preciosas, fazendo uma cara de que está passando por nós comida podre. Porque Deus sonda os corações. E é por isso que tem pessoas na igreja que não tem resultado algum. Porque a soberba de como recebe a palavra. Queridos, eu não quero nem saber quem está pregando aqui. Eu sento aqui. Tem gente que diz que eu fico até com cara feia. Mas é porque eu fico eu presto tanta atenção. Eu entendo que qualquer palavra que sai dali pode mudar a minha boca. E eu posso até estar incomodando o ministro. Quem estiver cantando, quem estiver tocando. Eu paro e eu olho nos olhos. Eu sei, pode sair algo para mim hoje. Deus pode mudar a minha vida hoje através dessa pessoa. Não me interessa quem está pregando, quem está ministrando. Eu não olho a pessoa, eu olho quem está usando. O dono da igreja é o Espírito Santo. Mas se a gente não tiver esse cuidado, a gente senta aqui e a mente está longe, pensando o que vai fazer amanhã, o que vai comer, o que vai pagar, o que é que a gente tem que fazer. E a mente está distante. E Deus é aquele que sonda os nossos corações. Então, são essas atitudes que podem fazer a gente crescer ou ficar apagado no reino. Se Ele não faz acepção de pessoas, por que alguns crescem e outros não? Por que alguns decolam e outros não? Se a vontade dEle, a Bíblia diz que a vontade dEle é salvar a todos, por que tem pessoas que não vão ser salvas? Se Deus diz na palavra que Ele quer salvar a todos. É uma resposta. O mundo não vai ser condenado pelos pecados que eles estão cometendo. Ninguém vai ser condenado por roubo, prostituição, mentira. Eles vão ser condenados porque eles não estão aceitando o que Jesus está trazendo à mesa. O perdão oferecido, o amor oferecido, a mudança de mente, a mudança de atitude. E as pessoas ficam, não, meu pai, minha avó me ensinou assim, sabe? Eu sou assim mesmo, eu não mudo. Não.
Se Deus não pode te mudar, meu irmão, ninguém mais pode. Se a gente está num lugar que a Bíblia diz que não pertence a homens, igreja nunca foi de pastor, igreja nunca foi de homens, a igreja é do Senhor, e esse Senhor não é capaz de mudar a nossa vida, ninguém mais é. Agora eu posso te dizer, eu conheço pessoas que foram totalmente transformadas. Quando eu olho para a minha vida e eu lembro quem eu era, aonde eu estava, a lama do pecado, a prostituição, a cachaça, e de onde Ele me tirou, e eu não sinto nenhuma saudade daquela miséria, eu sei que é possível mudar. Quem quer? Ele nunca trabalhou com mágica, e Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que Ele nos transforma, e a gente vê aqueles que têm levado a sério isso, uma transformação acontecendo, não é num dia, não é numa semana, não é num ano, mas há uma mudança que acontece quando a gente considera as instruções do Senhor, quando a gente pratica isso. Deus nunca vai cobrar da gente o que a gente não sabe, mas Ele só quer que a gente pratique aquilo que a gente está conhecendo, aquilo que a gente está aprendendo. Então, cada culto é uma oportunidade para nós, cada culto é um encontro que pode transformar um pouco mais a gente. Mas a palavra de Deus tem sido ministrada em tantos lugares, no rádio, na televisão, na internet, tudo que a gente abre hoje tem live, tem tanto ensino, que talvez a gente possa estar com a barriga cheia demais. Agora, barriga cheia nunca foi sinal de sucesso. Vê um atleta, quando ele vai correr uma corrida, eu já vi o Bolt, né? Várias vezes ele na pista e ele vomitando antes da corrida. Por quê? A barriga estava cheia. Ninguém dá o seu melhor, ninguém corre a corrida com a barriga muito cheia. Então cuidado para você não estar muito empanzinado com o alimento e não estar considerando o mais precioso. Porque a igreja hoje está buscando tanto conhecimento, né? A gente sabe, conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então a igreja, ela está buscando muito conhecimento. Mas conhecimento sem a prática, não leva ninguém a nada. Talvez Judas conhecesse muito. Ele conhecia tanto Jesus que ele falou: ei, vamos pegar uma espada e vamos derrotar todo mundo. Talvez a ideia de Judas não era ruim quando ele foi lá vender Jesus. Ele falou: eu vou provocar, porque eu sei que se eu vender ele, quando vierem prender ele, ele é o Filho de Deus. Ninguém pode matar ele, ninguém pode prender. A gente vai matar esses caras. Talvez a ideia de Judas no coração fosse uma ideia até boa. Nós vamos tomar Israel dos romanos, porque naquele tempo Roma governava Israel. Israel estava vivendo um tempo de escravidão para Roma, e Judas devia estar inconformado, e talvez por conhecer, andar tanto com Jesus, ele se atrapalhou. Ele confiou no conhecimento humano. Assim como Pedro, Jesus na noite que foi traído, passou por eles e disse: gente, vamos orar. Vamos orar. Jesus falou: vamos orar. Para quê? Para que vocês não entrem em tentação. Jesus não falou: orem por mim, porque eu estou precisando de oração. Não, orem para que não entreis em tentação. Pedrão falou: que nada, vamos dormir, gente. A gente sabe tudo. A gente sabe tudo. A gente anda com ele há 3 anos e meio. Ainda mais eu sou o único de vocês que andou sobre as águas. Quem é que andou? Só eu. Só eu e ele. Aí Jesus volta e fala: hoje eu vou ser preso, eu vou morrer, vão me matar, vão me maltratar. E quando ferirem um pastor, vocês vão se escandalizar. E vocês vão me deixar. Pedrão diz: eles podem até fazer isso, mas eu e tu na água? De jeito nenhum. Eu conheço. Nem que eu tenha que morrer contigo, eu não corro. E Pedro não estava falando brincando. Porque quando o soldado chegou, ele saltou da espada e lapou-lhe no pescoço de Malco. Eu acho que ele errou e cortou a orelha, mas ele queria matar. Ele mirou no meio da titela. Arrancou a orelha. E quando eu acho que arrancou a orelha, caiu em si. Aí veio o mestre pegar a orelha no chão e colar. E dizer para ele: de que espírito você é? Aí eu imagino os olhos de Jesus recriminando a atitude errada de Pedrão. Pedro, acho que quando meteu a espada, pensou que Jesus falava: vamos lá, gente,
E aí... Então, a gente tem que ter cuidado para não confiar no nosso conhecimento. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não é que eu não devo confiar em outra pessoa, eu não devo confiar em mim mesmo. Eu não devo confiar na minha carne, na minha mente, no que eu quero fazer, nas minhas ideias. Eu preciso consultar a Ele. Ele sabe mais do que eu. Ele é mais inteligente do que eu. Ele é mais inteligente que você. E se a gente consulta a Ele... Qual é os maiores enganos que os crentes caem? Não é no momento de perrengue. Momento de perrengue, crente gosta de orar, joelho no chão, boca no pó. Manto, vaso, morro, monte, mistério. Agora, quando a gente está bem de bolso, a gente não consulta no que deve gastar. Quando foi que Davi caiu? Davi vencia tudo. Aí chega um dia, vai lutar com um exércitozinho pequeno, fala, gente, nem vou lá para não dar moral a esses caras, vocês mesmo vão, arranca a cabeça deles e volta. Vou ficar aqui no palácio, tirando a soneca. Aí, num momento em que tudo parecia tão bom e tão fácil, o diabo chega e apresenta a ele Betseba. Olha aquela mulher, que maravilha. Davi devia estar num lugar de combate e ficou relaxando. Não era momento de relaxar. Então, muitas vezes, os momentos que a gente fica mais fragilizado é quando vai tudo bem. Ludmilla tem uma música que eu acho maravilhoso, que diz assim, ó, cansaço, como é? Desânimo, após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. A gente deve ouvir quem? O que está no coração. Em tempo de guerra, pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Quando a gente está nesses momentos em que vai tudo bem, dinheiro no banco, dinheiro no bolso, parece que a gente para de adorar, a gente para de confiar, a gente para de buscar a instrução do céu, e é nesse momento que a gente fica frágil diante do diabo. Você pode ficar de pé. Queria chamar o povo da música. Não confunda o seu momento com o seu destino. Seu destino não tem nada a ver com quanto você tem no banco, quanto você tem no bolso. Seu propósito não tem nada a ver com quanto você estudou na faculdade. Jesus não estudou em faculdade nenhuma. Jesus não tinha pai natural na terra rico, mas no dia que ele nasceu, reis vieram, adoraram e entregaram ouro, presente. Então, tudo que está a ver com o nosso destino, com o nosso propósito, é Deus que vai providenciar na hora certa, no momento certo. Eu não estou falando aqui que a gente não deve estudar, não deve trabalhar, faça tudo que você tem direção, isso é maravilhoso, mas entenda, momento não define o nosso destino. Ah, pastor, meu casamento não está bom, mas não quer dizer que porque hoje não está bom, amanhã não pode ficar. A minha vida espiritual não está muito boa. O que hoje está não define o que nós seremos. Ah, eu estou uma maravilha, eu oro muito, prego bem. Também não tem a ver com isso. Não é porque o momento é maravilhoso que lá na frente a gente não pode cair. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuidado com soberba. Cuidado com achar que você é grande demais. Nós somos nele, por causa dele. Tudo por ele, para ele.
É a unção dele, o poder dele, a sabedoria dele, a palavra dele, a unção, o Espírito dele. Deus é fiel, Ele pode mudar todas as coisas. Se a gente for fiel a Ele, nós vamos chegar no destino que Ele traçou. Não tem nada a ver com o momento que estamos vivendo hoje. O diabo sempre vai tentar pintar o momento. Deus nos mostra o destino. Sempre que o diabo te trouxer para o momento, mostre a ele o destino. Eu sei o seu destino, Satanás. É lago de fogo. Você já foi julgado. Você vai estar um dia debaixo dos meus pés. É hoje essa posição que o diabo está, debaixo dos nossos pés. Mas um dia nós vamos olhar para ele, e o próprio Jesus disse que nós vamos olhar. Era isso? Era esse troço que incomodava as nações? Isso! A gente vai se assustar com a pequenez dele e com a grandeza de Deus. Então hoje, a gente não é para viver achando que a igreja é pequena, não. Nós pertencemos a uma empresa que o dono é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ele criou os céus e a terra. Então não fique muito ligado no seu momento. O seu destino é maior. O seu futuro é brilhante. Você pode adorá-lo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos Levante suas mãos, adore a Ele. nunca pare. Não pare de adorar. Libere a palavra. Adore a Ele pelo destino, não pelo momento. Talvez a gente não tenha hoje escape, o descanso, a cura, recompensa, motivos, mas quando a gente lembra do destino, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Estou contando contigo. Deus está contando com a gente. Deus conta com você. O céu inteiro se move pra ver. Cadê os mais que vencedores? Vencer. Eu estou contando contigo. Oh, Senhor, o destino é Deus poderoso. tá contando com a gente. Ele em você, a esperança da glória. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Vai vencer, vai vencer. Estou contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Deus é na frente, abrindo caminho
caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Não louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus é na frente. Segura só um pouquinho, a gente já vai continuar. Só um pouquinho, a gente já vai continuar. Se liga aí que a gente vai continuar nessa parte aí. Sabe, tem algumas pessoas que entraram nesse lugar e talvez tenham vindo para o culto hoje pensando, eu não estou sentindo Deus. No momento eu não tenho sentido que eu estou no melhor momento da minha vida. No momento eu não tenho sentido a presença de Deus. Eu quero te pedir, feche seus olhos e comece a ver o seu destino. Pense em você sendo arrebatado. O dia do arrebatamento da igreja, encontrando com Ele no céu, nos ares, entre nuvens. Pense em você entrando no céu pelos portais eternos. E as trombetas tocando. Pensem em os anjos dizendo assim: levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória?
o Rei dos Reis, Ele é o Rei da Glória. Ora um pouco em outras línguas. Ora um pouco. Você que dizia, eu não estou sentindo. Ora aí. O Espírito está em você. Ele não saiu. Obra caixa da bacata sei. Preba baba da seda breche. Rocoto sodo bro baba baba. Ora que decida braba baba da chede clay. Rebra cata sada bras. Reba baba da seda breche. Destino, destino, destino. Sada bacata sei. Raba baba baba baba. Rebecca seda breche. Rocoto todo sei. Rele classe de que tradece. Destino. Há um destino, há um destino, há um destino traçado, escrito, vai acontecer. Ora que te celebre, brabababababababa, ratacata sadabra. Hey! Hey! Fogo! Deus é na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Então ouve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória.
Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar